Olá, meus amigos, continuando nossas atenuantes genéricas, né? Artigo 65, inciso 2, vamos agora para a linha, acho que é a B, né? Deixa eu conferir aqui. Não, a B já falamos no vídeo passado, que é procurado por sua espontânea vontade ou com eficiência logo após o crime evitar ou minorar as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. E aí, eu coloquei um cotejo aí, né, com o artigo 15 do Código Penal, né, que é desistência voluntária, e o artigo 16, com arrependimento posterior, né, porque segue a mesma linha. Por quê? O artigo 15 diz, o agente que desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime responde pelos atos até então praticados. Aqui é procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Essa parte final, a gente vai lá para o artigo 16 do Código Penal, que é o crime que é o benefício do arrependimento posterior, né? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, pessoa, reparado o dano, restituída a coisa, até ser medida no seu queijo por ato voluntário do agente, terá uma diminuição de pena de 1 a 2/3. Então segue a mesma linha, né? A mesma linha. O arrependimento posterior tem que ser antes do recebimento da denúncia. E a atenuante aqui que a gente está tratando tem que ser antes do julgamento. Lembrando que o arrependimento posterior não cabe para crimes que tenham violência ou grave ameaça, e a atenuante genérica cabe, porque não faz qualquer proibição a crimes que tenham violência ou grave ameaça. Vamos para a próxima. A linha C. Cometido crime sob coação a que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. Muito bom. A linha C. Cometido crime sob coação a que podia resistir. São 3 coisas, né, que vamos tratar nessa linha. A primeira, cometido crime sob coação a que podia resistir, uma causa atenuante. Paralela a isso, eu tenho, e você já estudou isso na parte geral, Direito Penal 1, eu tenho as causas de isenção de pena, que são as excludentes de culpabilidade, né? Então eu tenho 3 elementos da culpabilidade: imputabilidade, potencial real consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Para cada elemento deste tem atrelado uma excludente. A inimputabilidade são os inimputáveis. Quem são os inimputáveis? Doentes mentais, artigo 26 caput. Os que têm desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mesmo artigo, mesmo dispositivo. Os menores de 18 anos, artigo 27. Surdo mudo que não teve educação adequada é doutrina. Silvícola é doutrina. Embriaguez completa proveniente de caso fortuito e fosse maior, artigo 28 do Código Penal, parágrafo 1º. Aí você tem, no segundo elemento, que é potencial ou real consciência da ilicitude, você tem aí o erro de proibição, tá? O erro de proibição. O erro de proibição inevitável isenta de pena. Evitável reduz a pena de 1/6 a 1/3, artigo 21 do Código Penal, tá? E na inexigibilidade de conduta diversa temos 2. Temos obediência hierárquica à ordem não manifestadamente legal e coação moral irresistível. As 2 estão nesse dispositivo, só que um menos, né? Por quê? A obediência hierárquica à ordem não manifestadamente legal te isenta de pena. Então, o superior, o tenente, o capitão, o major, o coronel, chega para o soldado e dá uma ordem. E essa ordem não parece que é ilegal. Ela tem falso revestimento de legalidade. Ela parece ser legal, mas não é legal. Ela é ilegal. Só que o soldado não sabe disso. Aí ele pratica a conduta. Depois descobre que o que ele fez é crime. Quem vai responder? O superior. E ele fica isento de pena. Beleza? Coação moral e irresistível. Sequestro o seu filho e digo, você vai quebrar a porta da delegacia inteira. Aí, se você não for, eu mato seu filho. Você vai lá e quebra a porta da delegacia. Você agiu com dolo. Você
Você praticou uma conduta consciente e voluntária, produziu um resultado, tem nexo causal, tipicidade. Ela é contrária ao ordenamento jurídico, mas você não merece uma sanção porque você sofreu uma coação moral irresistível. Como é que você ia deixar de quebrar a porta da delegacia tendo seu filho sequestrado, ameaçado de morte? Essa é uma coação moral irresistível, que nada tem a ver com coação física. Se eu empurrar você e você bate na porta de vidro da delegacia, quem quebrou a porta de vidro foi você, mas você não agiu de forma consciente e voluntária. Portanto, você sofreu uma coação física. E a coação física, ela não isenta você de pena. A gente morre no fato típico, porque é uma excludente de tipicidade, porque você não agiu nem com dolo e nem com culpa. Então, coação física é excludente de tipicidade, por ausência de dolo e culpa. A coação moral tem dolo ou culpa. O que você não tem é a considerada culpabilidade. Então você fica isento de pena. Então o código diz, sob coação a que podia resistir. Então não é causa de isenção de pena, mas é uma atenuante. Exemplo, professor, eu digo assim, se você não quebrar o vidro da delegacia, amanhã eu vou te dar porrada. Vou dar porrada no seu filho. Senhores, isso não é uma coação moral irresistível. Aqui você até pode resistir. Então, se assim você fizer, você não fica isento de pena. Mas você vai ter uma atenuante genérica, prevista no artigo 65, inciso 2, a linha C. Legal? Vamos seguir. Então, cometido crime sob coação que pode resistir. Em cumprimento de ordem de autoridade superior. É o que eu acabei de falar. O tenente, o capitão, o major, o coronel manda o soldado praticar uma conduta. Se ela não parece que é ilegal, tem falso revestimento de legalidade, o soldado fica isento de pena. Mas se ele sabe que é ilegal e mesmo assim faz, aí não. Aí ele não fica isento de pena, mas tem uma atenuante, que é a obediência à ordem é ilegal. Professor, e essas isenções de pena da coação moral irresistível e da obediência hierárquica à ordem não manifestadamente legal? Artigo 22 do Código Penal. É isento de pena quem comete o crime sob coação moral irresistível ou em obediência hierárquica de ordem não manifestadamente legal. Beleza? Bom, agora, se a coação moral é resistível, atenua a pena. Se a ordem do superior ela é claramente ilegal e mesmo assim você faz, atenuante. Se a coação moral é irresistível, isenta de pena. Se a ordem não parece ilegal, isenta o soldado de pena. Beleza? Continuando. Ou sob influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. Essa aqui é parecida com uma causa de diminuição de pena do homicídio, lá no homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, né? 121, parágrafo 1º. Quando você comete o crime por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Olha que bacana. No homicídio, para você ter o benefício do privilégio, que é uma causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3, que incide na terceira fase da dosimetria da pena, podendo deixar a pena do homicídio abaixo do mínimo legal, é imprescindível que o agente esteja sob o domínio da violenta emoção. Então está completamente dominado. Ele não pensa, não raciocina, apenas age. Provocar, ele tem que reagir logo em seguida. Ou seja, exige-se a imediatidade da conduta. Ele tem que agir imediatamente após a provocação da vítima. Então, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. A atenuante genérica já não exige mais conduta imediata após a provocação. Olha o que o código diz. Sob influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. Uma questão de prova muito interessante. Se liga, prova de nível, tá? Magistratura. Olha só, o cara já queria matar a mulher para ficar com herança. Beleza? Aí, quando ele chegou em casa, a mulher estava no banho. O celular dela estava carregando. E ele resolveu pegar o celular dela. Irmão, pra que fazer essa porra? Porque quem procura, acha, meu compadre. E aí, ele achou. Achou o quê? Achou uma mensagem. E naquele momento ele teve a certeza
de que foi corno um dia. Mas se você não foi, você é ou vai ser, meu irmão. Não tem pra onde correr. Relaxa e a vida segue melhor, beleza? Muito melhor. Aí, olha só, o cara descobriu, pegou uma mensagem e viu uma mensagem do Pedrão, um antigo colega de faculdade dele e da sua esposa. E ele teve a certeza que ele foi corno no passado. E ele foi lá e matou a esposa. Aí a prova dizia assim, segundo a jurisprudência do STF, ele vai poder ter a atenuante genérica de ter praticado o crime sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Verdadeiro. Por quê? Ele não vai poder ter o privilégio do homicídio, que é ter agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ela não fez nada naquele momento. A atenuante genérica diz só assim, influência de violenta emoção provocado por ato injusto. Não disse quando foi o ato pode ter sido do passado. Cuidado. Paulo Bussato, um doutrinador relativamente novo. É esse livro aqui, ó. Só que esse aqui, não sei se é parte geral ou especial, e o outro tá lá na minha casa. São 2 volumes, parte geral e a parte especial. Tá? Paulo Bussato, ele diz que tem que seguir a mesma regra lá do homicídio no privilégio, que tem que ser imediatamente. Meu irmão, jurisprudência não diz isso, meu irmão. Jurisprudência não diz isso, dada a máxima vênia, é um grande doutrinador que eu gostei muito depois que comprei a obra dele, né? Tenho gostado muito de ler, né? Bem bacana. Bom, não é nada de forma objetiva, negócio de concurso para você mnemônicozinho, não, meu irmão. O cara conta mesmo a história da parada, vem com a jurisprudência, então você tem que sentar e ler. É para quem gosta, tá? Então, o Paulo Bussato ele diz isso, só que o entendimento jurisprudencial não é nesse sentido, tá? O entendimento jurisprudencial é que o ato pode ter sido praticado no passado, desde que ele tenha descoberto naquele momento. E outra coisa, essa atenuante genérica diz sob influência de violenta emoção. Então, ó, se liga. Imaginemos, uma outra questão de prova. O cara foi humilhado na frente de muita gente num clube e não sei o que, foi em casa, pegou a arma, voltou e atirou. Isso não pode ser homicídio privilegiado. Para você ter o benefício do homicídio privilegiado, que é muito melhor, causa de diminuição de pena, de 1/6 a 1/3, você tem que agir imediatamente após a injusta agressão. E você tem que estar sob o domínio. Sob o domínio você não pensa, não raciocina, você só age. Quando você vai no carro pegar arma, vai em casa pegar arma, você pensou, raciocinou. Então, a atenuante é o mínus. O domínio de violenta emoção é igual um cabresto, você não enxerga nada, só injusta agressão vai e mata. A atenuante genérica não, você tem um mínimo aí de raciocínio, beleza? Volta pro código. A linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Olha que bacana a linha D. Você vai aprender lá em processo penal a confissão. Antigamente a confissão era a rainha das provas no sistema inquisitivo. Vai aprender isso lá em processo penal. Naquela época dos senhores feudais, a igreja, né, os deuses, botavam o cara assim para caminhar numa trilha de brasa. Se queimasse o pé, Deus disse que foi você que cometeu o crime, meu irmão. Se não queimar o seu pé, Deus disse que você não cometeu e está absolvido. É para correr descalço, tá, meu irmão? Ou seja, o sistema inquisitivo, você não tem direito à defesa, não tem ampla defesa e nem contraditório, você é julgado de forma sumária, beleza? Hoje não há que se falar nisso aí. Então a confissão era a rainha das provas, podia ser obtida por qualquer meio, a mais utilizada era a tortura. Bacana? Então, a confissão. Aí a confissão tem parcial, tem total, né? Aí a jurisprudência entende que deve ser reconhecida a confissão ainda quando você tem alegado uma legítima defesa e essa não foi reconhecida. Então você diz assim, eu matei, beleza, confesso, mas eu matei em legítima defesa. Então a jurisprudência entende que tem que ser reconhecido sim. Dr. Claudemir, magistrado lá em Luiz Eduardo, titular da vara criminal, né? Ele sempre tem esse entendimento. Qualquer resquício ali de confissão, ele aplica atenuante, tem que dar os parabéns, né, nesse ponto pelo magistrado lá. Bom, para o magistrado. Bom, e para a gente finalizar, falta a última. Cometido o
crime sob a influência de multidão ou em tumulto, se não provocou. O que é um delito multitudinário? Olha que lindo, meu irmão! Delito multitudinário é o crime praticado sob influência de multidão e tem uma atenuante genérica. Quando você pratica o crime sob a influência de multidão, se você não a provocou. Beleza? Com esses 2 vídeos finalizamos atenuantes. Valeu!